12 de 2 Coríntios, versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos orar? Mais uma vez, toma a tua palavra em nossos corações, Senhor, para aplicá-la às nossas necessidades dia após dia, para sairmos daqui revigorados segundo a graça, não segundo os padrões deste mundo. Que entendamos a tua palavra, que humildemente recebamos ela em nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Quando sou fraco, então sou forte. Querida igreja, queridos irmãos, eu preciso expor esta verdade a vocês. Porque eu sei que muitos conhecem esse versículo, mas é ignorado muitas verdades que estão ligadas a este versículo, que Deus quer transmitir aos nossos corações. Os irmãos sabem que é paradoxo, né? É uma coisa que você às vezes não pode entender, não é aceitável, não é inteligível ao nosso entendimento, não combina às vezes. Mas a palavra de Deus é assim, ela é misteriosa. Às vezes uma coisa que o mundo não entende, nós podemos entender. E é exatamente isso que Paulo diz aqui. Quando sou fraco, então sou forte. Eu digo mais, que só autênticos crentes podem entender esse versículo. Verdadeiros crentes. Porque um homem carnal, ligado, deslumbrado com a carne, vai ignorar isso. Outro detalhe, ao ver esse versículo, é que perigos aparecem para distorcer o texto e fazer com que nós compreendamos o texto de forma errada. Não só nós, irmãos, crentes em Cristo, precisamos entender essa verdade no dia a dia. Como também os não crentes precisam saber que é assim, quando o pecador é fraco, é que ele é aceito por Deus. É nesse sentido que a Bíblia diz que ele é forte. Em todos os detalhes, desde a salvação até a entrada no céu, a vida cristã refletirá esta verdade. Quando sou fraco, então eu sou forte. Então, mas tem lições aqui que precisamos entendê-las. A primeira é, quando a fraqueza é incredulidade. Neste caso, quando sou fraco, então eu sou fraco. Veja, repito aqui, quando a nossa fraqueza transmite incredulidade, então, quando eu penso que eu sou fraco, de fato, eu sou fraco. Devo explicar esta verdade. Quando a fraqueza mostra ser sintoma de orgulho próprio, de uma vida independente de Deus, não é ligada à palavra, não é voltada à palavra, não é voltada à vida de oração, então essa pessoa, ela é fraca mesmo. Não tem nada de força. O outro detalhe que é de suma importância para que nós entendamos, quando a fraqueza ela é vista pelas atitudes de justiça própria, sempre a pessoa está querendo mostrar que ela tem alguma coisa boa dentro dela,
que ela pode fazer alguma coisa para Deus, que ela é melhor, que ela é bem espiritual, que ela tem coisas virtuosas na vida dela. Então, queridas, veja bem, tal pessoa é fraca. Ela não entende a verdade do que é graça. Quando a fraqueza também é mostrada numa disposição de fazer o que quer fazer, uma rebelião íntima contra Deus. Você já tem determinado o que vai fazer. Você não pede conselho, você não volta para a oração, você não volta para a palavra, você não busca orientação, não busca sabedoria para, vamos dizer assim, determinar o que você vai fazer. Você simplesmente faz. Você pensa que está dentro da vontade de Deus, mas na realidade você está lá na frente de Deus. Deus está lá atrás. Você quer que você seja o pastor e Ele seja a ovelha. E então, nesse caso, quando você pensa que você é fraco, de fato, você é fraco. Essa fraqueza, na realidade, é a carne mostrando o quanto ela é forte. Ela parece humilde por fora, mas por dentro é uma verdadeira víbora que está querendo agir contra Deus, tomar a frente de Deus e fazer o que quer. Outro detalhe, esta atitude é uma arrogância disfarçada, carregada de argumentos contra Deus, contra o caminho santo rumo ao céu. É o homem lá dentro dizendo: eu não concordo com Deus, eu não quero que Ele reine em minha vida, eu farei o que eu quiser. Então ele tenta manobrar Deus, ele faz um joguinho com Deus, ele tenta usar de malícias lá no íntimo para fazer o que quer fazer. Que perigo! Tal pessoa não percebe que a fraqueza que ele acha que tem não é fraqueza mesmo. É própria do homem independente de Deus. Digo mais e afirmo que nesse caso, esta fraqueza é a mais terrível e melancólica fraqueza. Por quê? Ela é opiniática. Ela tem opinião, mas ela depende de sua opinião. Ela não busca os conselhos de Deus. E assim, tenta sentir-se que é forte, mas nada podendo suportar daquilo que a graça dá aos verdadeiros crentes. Os verdadeiros crentes não agem assim. Então, queridos, tal pessoa não pode suportar a verdade, não pode suportar a cruz, carregar a penosa cruz no dia a dia, enfrentar o mal, destruir com o poder do Espírito as obras da carne, enfrentar o diabo, os poderes das trevas na caminhada rumo ao céu. Não pode seguir a Cristo, porque para seguir a Cristo tem que negar-se a si mesmo. Em segundo lugar, quando a fraqueza é encoberta e em seu lugar aparece majestosa força, nesse caso, sou fraco quando eu penso que sou forte. O que é isto? Essa força aparece sob o dinamismo da carne. É a mesma confiança que Pedro tinha quando disse, na arrogância, na soberba da carne dele: vou contigo até a morte, falando para Jesus. Mas na hora H, mostrou que não passava de um pobre verme. Essa força, ela tem sua própria estrutura. Ela tem a mesma estrutura que o povo de Israel teve quando fez o bezerro de ouro. Ela tem sua própria teologia.
Ele diz, esse é o tipo de Deus que eu quero. O meu Deus, meu conceito de vida é esta. Nota, ele é a parte. Ele segue particularmente o que ele pensa. Essa é a força da carne. Ela se disfarça bem. Ela é autoconfiante. Os irmãos podem lembrar muito bem do povo de Israel. Agiu exatamente como age pessoa assim. Quando Deus diz vai, tal pessoa não vai. Quando Deus diz não vai, tal pessoa vai. Essa força, ela se reveste de uma energia religiosa incrível. Ela está pronta a sair e gritar, e dizer que foi Deus quem enviou. Ela está pronta a erguer a voz, dizendo que estou muito espiritual e louvando a Deus. Ela se disfarça, é caprichosa em avançar por si mesma. Eu farei, eu procurarei o meu rumo. Não quer obediência, não quer a simplicidade das Escrituras. Então, tal pessoa, quando pensa que é fraca, ela realmente quando pensa que é forte, ela é fraca. A espada dela não é a palavra de Deus. A espada dela são seus próprios argumentos. É o que ela própria inventou. Sua religião é feita por ela mesma. Não há princípios bíblicos no seu caminho, no seu trajeto. Sua espada são carnais, suas armas são carnais. Basta que Deus solte tal pessoa. Eis aí a fraqueza, mostrando seu estado desesperador. É uma pobre alma, fraca, que não suporta o horror do juízo de Deus e dos terrores de Deus. Não foi assim com os falsos mestres no Velho Testamento? Elementos que saíam desesperados, dizendo foi Deus que mandou, e pregavam mentira para o povo. Nós estamos cheios de pessoas assim no mundo hoje, com sua própria força, dizendo que dependem de Deus. Em terceiro lugar, quando a fraqueza é vista pela radiante luz da graça. Neste caso, quando sou fraco, então sou forte. Vê aqui o que Paulo realmente quis dizer ou nos ensinou ali no texto. Como isso acontece com os crentes sinceros? Primeiro, quando eu percebo perante a luz da Bíblia a realidade da minha miséria própria, de que eu sou nada, que eu sou um pobre diante de Deus, que eu não tenho poder nenhum em mim, em minha vida, que eu dependo do poder de Deus na minha vida, que eu dependo do Espírito de Deus na minha vida, que eu dependo da força da palavra de Deus. Neste caso, eu sou forte. Não é assim que alguém que está doente toma os remédios que o médico passou. Ele diz, eu sou fraco, eu tenho que depender disso. Não é assim que nós agimos quando estamos com fome, precisando colocar os suprimentos necessários em nosso corpo para sobreviver? Ora, quando percebo que o mundo eu não brinco com o mundo, que eu reconheço o poderio desse mundo, do diabo, da carne. Quando eu não estou brincando, eles são muito mais poderosos do que eu sou. Um demônio me derruba, um poderzinho das tentações é suficiente para me fazer cair. Quando eu reconheço isso, diante de Deus, eu preciso da luz do sol da graça, brilhando em minha vida, mostrando o meu caminho, guiando-me na verdade, senão eu caio. É assim um crente.
Ele sabe o quanto ele é imperfeito. É por isso que ele é forte. Ele é forte para continuar. Ele avança em oração. Ele avança no suprimento da palavra de Deus. Ele caminha assim poderosamente. É dessa forma que os salvos andam. Quando percebo que eu não posso andar sozinho, quando meus lábios estão envolvidos continuamente em santa confissão e invocação do nome do Senhor, cada momento, Deus olha a minha vida, eu posso pecar com meus lábios, olha meu viver dentro da minha casa, lá na rua, olha, meu Deus, o que eu estou olhando, quando eu ligo a TV, quando eu vejo coisas que são contra as leis de Deus, eu então dependo de Deus. Então eu me revisto do poder de Deus. Eu tomo a armadura de Deus para a minha vida. É neste caso que um homem crente, uma mulher crente, percebe que são fracos. Nesse caso são fortes. Que incrível. Olha como o Senhor se aproxima. Olha como Deus abraça com ternura um filho assim, que depende dele. Oh, queridos, se vocês aqui estão vivendo em oração, vivendo da palavra dia a dia, buscando os conselhos do Senhor e não dos ímpios, vocês são fortes. Quando começo a aprender a verdade da oração, da intercessão, da súplica, então eu sei o quanto em mim mesmo eu não tenho poder nenhum. Eu dependo da graça. Eu dependo desse poder incrível de Deus. Quando eu paro de confiar em mim, por saber que não há nada de bom em minha vida, nada, nem uma gotícula há de bondade em minha vida. Todo o poder é do Senhor em minha vida. É assim que vive o crente. Ele não acha nada de bom nele mesmo. Quando percebo que Deus está usando as provações para me humilhar, para quebrantar meu coração, para tirar de mim toda falsa confiança, para que eu dependa dele, para que eu volte o meu olhar para o Senhor, para que eu viva o resto da minha vida na dependência dele, então eu sou forte. O alvo da graça é me humilhar, é me colocar no pó, na dependência de Deus. Ele quer me quebrantar, aniquilar toda força natural, manter-me aos seus pés, para que eu volte à simplicidade da palavra dele. Dependa dos seus conselhos e de suas gloriosas promessas. Nesse caso, eu sou forte. E digo mais, essa força será a força da graça. E é notável que o crente nunca vai sentir-se, um crente forte, nunca vai sentir que ele é forte. Ele vai sentir-se sempre que ele está lá embaixo. É quando ele está lá embaixo que ele está nas alturas. As coisas funcionam assim. Quando eu estou lá embaixo, é que eu estou lá em cima. Quando eu me sinto que eu estou lá em cima, é porque eu estou lá embaixo. Esse é o efeito graça na vida do crente. Essa força vai manter a candeia do orgulho apagada. Deus vai fazer com que as circunstâncias ao meu redor, através de família, de enfermidade e de problemas e outras coisas, tudo isso virá como sopro para apagar meu orgulho. Deus faz isso na vida do crente. Essa força será mostrada também em santidade, em vitória nas lutas, em derrotar cada vez mais a incrível soberba da carne, que manifesta em atitudes hostis, em atitudes de fazer outros sofrerem, como nós sempre fazemos.
vitória nas lutas, em sabedoria no viver, em amor ao Senhor, acima de amor aos parentes, amigos e qualquer outra coisa. O amor ao Senhor. Ele é teu, querido irmão, e tu és dele. E em disposição de servir aos santos. Sim, o forte é assim. Ele quer servir ao povo de Deus. Está em primeiro lugar os domésticos da fé. Ele está junto com eles. Junto, ali lutando, vendo o irmão mais fraco, orando, entusiasmando, encorajando aquela vida. Nós somos soldados do Senhor numa guerra. E quando um está fraco, nós fortalecemos. E por isso temos que estar juntos. E também em coragem para morrer. Incrível. Quando nós somos fortes na graça, nós temos prontidão para morrer. Vamos morrer um dia. Que morramos para a glória de Deus. Que enfrentamos a jornada final. Aqueles momentos difíceis pelos quais haveremos de passar. A graça nos faz assim. Quarto lugar. Quando sou fraco, perante a força do Salvador, neste caso, então sou forte. Quando pecadores deixam de correr e se esconder de Deus. Oh, quantas almas estão tentando se esconder. Não vêm na igreja, não buscam a palavra de Deus, ficam com medo de Deus. Quando pecadores param de correr de Deus, param de se esconder e se apresentam perante o Senhor, estão aqui minhas armas de defesa. Tal pessoa é forte. Quando o pecador considera seus pecados e se mostra arrependido, que fantástica obra da graça. Quando homens e mulheres se arrependem dos seus pecados, abandonam o seu modo errado de viver, tais pessoas são fortes. Aí está, quando o mundo começa a zombar, é porque essas almas são fortes. Quando o pecador para de se defender e busca a salvação que há em Cristo, corre para atrás da verdade, querendo saber como eu poderei ser salvo, como eu poderei ir para o céu, como eu poderei ter o perdão dos meus pecados. É porque esta alma é forte. Nesse caso, ele é chamado até de bem-aventurado. Ora, não foi assim que Deus fez com o ladrão na cruz? Quando ele parou de zombar, quando ele ignorou seu colega, quando ele parou de fazer as tolas e pervertidas petições em busca de uma vida melhor aqui, que ele olhou para o Salvador, que ele buscou o paraíso eterno, ele achou em Jesus. Naquele momento, aquele homem mostrou que ele era forte, enquanto seu colega era um pobre fracote que morreu e foi para a destruição eterna. E para encerrar, quando a fraqueza é oculta e a alma se esconde de Deus, mostrando ser capaz de prosseguir no caminho do mal, nesse caso, o fraco é fraco e prosseguirá fraco. Por quê? Se rebelar contra a verdade da cruz, Deus não tem religião para apresentar para nós. Deus não tem prosperidade. Deus não tem nenhum programa para encher seu bolso de dinheiro, melhorar sua empresa. Deus só tem uma verdade na cruz, a verdade da palavra, a verdade da cruz, que o Cordeiro foi exposto para morrer em nosso lugar. Eis a verdade sublime, gloriosa, destacada em toda a Escritura. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar perdidos.
Tal pessoa que é fraca, fraca e continuará fraca, quer se encher da força do mundo, quer as maravilhas temporárias daqui, a felicidade que se esvai, as ilusões, as utopias da vida. Por quê? Tal alma quer sentir-se de perto a confiança em si mesmo e nos homens. E olha o que vai acontecer. Essas almas se acham fortes, têm pés para correrem de Deus, têm mãos para lutarem, pensarem que podem lutar contra Deus, têm vozes para se argumentar contra os pastores que pregam a verdade, odeiam o povo de Deus, traçar os seus próprios caminhos e não percebem que são os caminhos largos que conduzem para a perdição. Tais pessoas verão seu fracasso quando vier os terrores. Em Provérbios fala sobre isso. Me ignoraram, não quiseram o meu conselho. Eis aí quando vier o redemoinho, quando os turbilhões da vida vierem para açoitarem, e chegar um momento final, vão me gritar, vão clamar, vão gritar por Deus. E ele diz, eu não ouvirei. Que coisa. Seu fracasso será completo quando vê onde será tirado e para todo sempre distanciados de Deus. Oh, que verdade. Deus quer homens e mulheres fracos, porque é onde não tem nenhum sinal de força, é que ali ele opera a sua graça. Se tiver uma gotícula de força, tal pessoa é desprezada. Deus opera onde o homem nada pode fazer. A graça é assim. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, ele chama homens e humildes de coração, reconhecendo o seu próprio fracasso e se convertendo a ele de todo o coração.